Eu sou Agatha Duarte, eu sou dramaturga, atriz, professora de teatro e mestranda em artes cênicas pela Unirio. Eu vou falar brevemente um pedacinho da minha história para que você possa conhecer um pouco da minha trajetória. Eu sou formada pelo Núcleo de Dramaturgia da Firjan SESI e o primeiro espetáculo da minha autoria, que se chama Em um Lugar Chamado Lugar Nenhum, estreou em 2015 no CCBB do Rio de Janeiro. E a gente ficou em cartaz por 3 anos com esse espetáculo. Depois disso, eu escrevi O Que Só Passarinho Entende, que estreou em 2018 na Feira do Livro de Rio do Sul, em Santa Catarina. E eu lancei essa dramaturgia em livro em 2019. Atualmente eu estou escrevendo 2 espetáculos que vão estrear no ano que vem. Um monólogo em que eu vou atuar e um outro monólogo que eu fui convidada a escrever a 4 mãos, junto com a artista que vai protagonizar esse espetáculo. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência como dramaturga com você e eu espero que você aproveite esse conteúdo que eu preparei com muito carinho. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é: o que é dramaturgia? Bom, se você tem a resposta exata para isso, me chama no WhatsApp e me conta, porque eu ainda não encontrei ninguém que soubesse me explicar exatamente. Acontece que a escrita dramatúrgica traz muitas possibilidades. Quem definiu que a dramaturgia tem que ser composta por diálogos, personagens, rubricas? E se eu quiser fazer dramaturgia de um conto, de um livro de autoajuda, da bula de um remédio? Já pensou? Então, o principal ponto que eu tenho para falar para você é: não se prenda a formatos. Nesse curso eu quero que você se sinta livre para criar. Experimenta coisas diferentes do que você está acostumado ou acostumada a fazer. Não importa se a sua dramaturgia é um poema escrito no guardanapo, se é um texto escrito em prosa no Word ou se são fragmentos de frases escritos em post-its que você vai colar na parede do seu quarto. A única coisa que eu te peço é que você se permita experimentar sem rótulos, a partir dos seus desejos, da sua história, das experiências do seu corpo. Sim, do seu corpo. A gente tem mania de transformar o processo de escrita num processo totalmente mental. Aquela ideia do escritor que fica horas em frente ao computador esperando que uma inspiração divina caia na cabeça dele tem que ser totalmente eliminada do seu pensamento. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que você escreve? Sempre da mesma posição, sentado? Você já experimentou escrever deitado, em pé, correndo? Já permitiu que o seu corpo fosse atravessado por outras sensações que não as que você impõe para você mesmo? Que você já está acostumado? Nós temos que aprender a descondicionar os nossos corpos, experimentar novas proposições. Não ficar à mercê de inspirações ocasionais. Tudo que a gente precisa está no nosso corpo, que se transforma diariamente. Então nós temos que estar atentos a ele e não negligenciar o que acontece com ele. Como é que você escuta o seu corpo? Nós somos, na nossa natureza, seres relacionais. E o que isso quer dizer? Que nós sempre estamos em relação com o outro. Isso pode até parecer um pouco óbvio, mas esse outro não é necessariamente uma outra pessoa. Pode ser uma instituição, pode ser um espaço, ou pode ser você mesmo. Então, quando eu falar aqui de experienciar ou vivenciar o outro, eu preciso que você tenha isso em mente. Porque não necessariamente a sua dramaturgia vai surgir a partir do encontro com outra pessoa, mas sempre vai surgir a partir do encontro com algo ou com alguém, mesmo que esse alguém seja você mesmo. E nesse território do encontro, nessa potência das relações, é que acontece a criatividade, ou a tão almejada inspiração. Aí é como você quiser chamar. Ah, mas Agatha, se é a partir do encontro que nasce a inspiração, e se você diz que a dramaturgia sempre nasce a partir do encontro, e que todo ser humano necessariamente vivencia encontros cotidianamente, então qualquer pessoa pode escrever uma dramaturgia? Sim, chegamos no ponto. Qualquer pessoa pode escrever uma dramaturgia, desde que ela se predisponha realmente a vivenciar as possibilidades. Como é que faz isso? Abrindo a escuta para as questões do outro
lembrando que o outro é o mundo, as pessoas, os espaços que você habita, você mesmo. E por incrível que pareça, esse é o mais difícil, né? Abrir a escuta para as suas questões. Percebendo como seu corpo reage a esses encontros e abrindo mão do controle que você acha que tem sobre alguma coisa. E aí, entendendo isso, a gente pode começar a pensar em uma escrita que vai surgir a partir de possibilidades e não a partir de uma coisa que você pré-formatou. Eu não tenho nada contra você já ter pensado no início, no meio e no final da sua história, desde que você esteja aberto ou aberta a aceitar que eles podem mudar, que eles podem se transformar, assim como você, assim como seu corpo. É possível também que a sua dramaturgia seja composta por fragmentos, por versos, por imagens ou por coisas que a gente nem consegue imaginar agora. A gente precisa criar um vínculo de desejo ou de parceria com a escrita, e não uma relação de dominação. Então, se você está hiperfuncionalizando para chegar lá, você não descobre as possibilidades do meio do caminho. Não é verdade? E agora que você já entendeu isso, fica mais fácil da gente trabalhar a escrita criativa. Jacques Rancière, que é um filósofo francês que eu gosto muito, tem uma frase que, quando eu conheci, mexeu comigo e com o que eu pensava sobre a escrita. Ela diz o seguinte: o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Eu acredito que um texto, uma dramaturgia, ela deve ser pensada não para copiar a realidade, mas sim para superar a realidade. Eu não acho interessante, por exemplo, quando a gente lê algum texto ou assiste a algum espetáculo e a gente vê uma cópia da realidade. Para isso é só ligar no jornal, né? Não é sobre ser original. Muitas vezes os textos até trazem umas questões que são super batidas. As minhas dramaturgias, por exemplo, falam sobre o amor, sobre a saudade, sobre a relação com o tempo. Enfim, coisas que muitas pessoas poderiam dizer que são banais. Mas eu sempre procuro entender onde eu posso fraturar a realidade, achar uma fissura no território do real. Em que ponto eu desnorteio o mundo dos fatos e crio novas possibilidades. Eu vou dar um exemplo pegando a dramaturgia de um espetáculo contemporâneo chamado O Jornal, The Rolling Stone, que foi escrita por um dramaturgo inglês chamado Chris Hirsch. Nesse texto, ele pega um acontecimento real, que é o fato de que em Uganda, que é um país onde a homossexualidade era proibida até 2014, tinha um jornal que publicava fotos de homossexuais quando alguém denunciava eles. Ou seja, se você fosse homossexual em Uganda até 2014 e alguém descobrisse e denunciasse, a sua cara estaria estampada nesse jornal no dia seguinte, e você pode imaginar que muitas situações de violência aconteciam por causa disso. O dramaturgo, ele escolheu me contar essa mesma história através do ponto de vista de uma família ugandense que tinha como dilema denunciar ou não um irmão que eles desconfiavam ser gay. E essa história, essa ficção, ela me arrebatou, ela mexeu comigo. É claro que o fato da pura existência desse jornal já mexe bastante comigo. Mas em meio a tantas coisas que acontecem no mundo, a gente acaba sendo bombardeado sempre por tantas informações que talvez hoje eu já não pensasse mais sobre esse fato. Só que com a ficção eu me aproximei mais desse dilema. Eu assisti esse espetáculo há 2 anos ou mais e pela relação que eu criei com aquela ficção, eu ainda penso sobre isso. Tanto que eu tô aqui, dividindo, compartilhando essa história com você. A ficção, ela tem esse poder de transpassar os nossos corpos e modificá-los. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Qual é o gesto da sua dramaturgia? O que você oferece ao mundo com ela? Onde o seu texto age? Onde ele se diferencia da realidade? Como você torna as coisas como elas poderiam ser e não como elas são?
Quais são as questões que agora estão perpassando pelo seu corpo e como torná-las um novo corpo, o corpo de um texto, que não simplesmente reafirma o que o seu corpo está vivenciando, o que ele está se questionando, mas sim propõe algum tipo de redirecionamento para essas questões. Por isso é tão crucial compor a partir dos seus afetos. Pensar em um corpo que escreve, um corpo que se deixa perpassar por palavras e por sensações. O meu objetivo aqui não é te ensinar uma técnica fechada para escrever um texto, uma receita de bolo, e sim trazer algumas ferramentas para te instigar a criar a partir do que te afeta. Aí agora você pode até estar pensando assim, mas poxa, isso não é egoísta? Se eu crio só a partir do que me afeta, será que isso vai afetar o meu leitor? Será que isso vai afetar o meu espectador? Será que ele vai se interessar pelo que eu estou escrevendo? Olha, com certeza as questões dele não são as mesmas que as minhas, não são as mesmas que as suas. Obviamente, nós não nos afetamos por coisas iguais, mas o ser humano se identifica com a especificidade. Retomando o exemplo do jornal, da dramaturgia, eu não necessariamente tenho que ser homossexual para que aquela dramaturgia me afete. Mas eu, por exemplo, me identifico com a questão do preconceito, eu me identifico com a questão da perseguição. Eu acho que grande parte das mulheres se identificam com isso. Enfim, o que eu quero dizer é, a especificidade faz a gente chegar mais perto da experiência. Quanto mais específico você for, mais identificação você vai gerar. Hamlet, por exemplo, tem um objetivo muito específico, que é vingar a morte do seu pai. E aí você pode me dizer, ah não, mas eu não me identifico com isso. Ok, mas você certamente se identifica em algum ponto com essa personagem, seja no senso de justiça, seja na perseguição de um objetivo, enfim. Por isso, essa é uma obra que atravessa os séculos. Agora eu vou te fazer uma proposição. Eu quero que você pegue um pedaço de papel e escreva em algum lugar. Qual é a questão que está te atravessando agora? Qual é o espinho que está preso na sua garganta? O que você gostaria de gritar? Eu disse escreva, mas isso pode vir em forma de palavra, em forma de desenho, em forma de rabisco, não importa. O que é importante é que você externalize sem pensar em encaixotar esse pensamento. Só deixa fluir. E no próximo vídeo nós vamos ter acesso a algumas ferramentas para a gente se aprofundar nas nossas questões e começar a compor a partir do nosso corpo, das nossas experiências, dos nossos afetos. Eu recomendo que você se dê um tempo para fazer esse exercício, para deixar as coisas que você ouviu aqui agora reverberarem um pouco. E antes de me despedir de você, eu queria ler mais uma frase do Rancière, para também deixar que ela reverbere nos seus pensamentos e nas suas escritas. Ficção não é criação de um mundo imaginário oposto ao mundo real. É o trabalho que realiza dissensos, que muda os modos de apresentação sensível e as formas de enunciação, mudando quadros, escalas ou ritmos, construindo relações novas e entre a aparência e a realidade, o singular e o comum, o visível e sua significação. Esse trabalho muda as coordenadas do representável, muda nossa percepção dos acontecimentos sensíveis, nossa maneira de relacioná-los com os sujeitos, o modo como o nosso mundo é povoado de acontecimentos e figuras. Boas escritas e até o próximo vídeo! Nesse encontro, eu vou começar com uma frase do filósofo Giorgio Agamben. Desejar é a coisa mais simples e humana que há. Ele continua. O corpo dos desejos é uma imagem. Comunicar a alguém os próprios desejos sem uma imagem é brutal. No vídeo anterior, eu pedi para que você expressasse de alguma forma qual é a questão que o seu corpo está pulsando, que a sua voz está ávida por gritar. Todos nós desejamos coisas.
Mas agora eu vou te perguntar uma coisa que provavelmente não vai ser muito simples de responder. Qual é a imagem do seu desejo? Como você transforma essa questão, esse espinho que está te atravessando, em uma imagem poética, que pode gerar uma dramaturgia? Como a gente viu na aula anterior, a escrita dramatúrgica se torna mais interessante à medida em que ela supera a realidade. Então, se eu tenho uma questão específica minha, que é real, como é que eu faço para que ela vire uma imagem poética? Como é que a minha dramaturgia vai ser capaz de escrever outros mundos? Mais uma vez eu repito que a minha pretensão, o meu desejo aqui não é apontar nenhuma resposta fechada, mas falar um pouco sobre os caminhos que eu aprendi e que eu percorro nas minhas dramaturgias. Por exemplo, uma coisa que me toca muito é a questão do empoderamento feminino. Me toca porque eu sinto na pele, porque eu não tive uma boa relação com a minha menstruação quando eu era mais nova, porque eu cresci com o pensamento de que ser mulher não era bom. Hoje eu tenho uma outra relação com o meu feminino, mas como mulher eu ainda sinto na pele as consequências de um machismo estrutural. Esse espinho atravessa a minha garganta. Então, se eu escolho falar, por exemplo, sobre a história de meninas indianas que são obrigadas a se casar antes de atingir a maioridade, eu tô falando sobre mim. Eu não conheço nenhuma menina indiana que se casou antes dos 18, eu na verdade nunca nem viajei pra Índia. Mas a questão do feminino oprimido, que é uma questão minha, se conecta com essa história que eu escolhi para trazer uma imagem para minha dramaturgia. Então, eu não estou falando sobre as meninas, eu estou falando sobre mim. Claro que com todo cuidado e comprometimento com uma pesquisa que vai honrar uma cultura que é diferente da minha. Mas, na verdade, essa dramaturgia ganha força porque eu estou compondo a partir dos meus afetos, usando a imagem de um casamento na Índia para dar voz à minha questão, de uma maneira poética. Nós, os seres humanos, no geral, nós temos a mania de querer alcançar a perfeição. Isso, por um lado, é legal, porque a gente está sempre querendo evoluir, sempre querendo aprender mais, só que a perfeição não existe. E se o fato de não ser perfeito trava a sua escrita, isso é um problema que a gente precisa resolver. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muitas travas, era insegura, porque é normal. Mas durante algum tempo eu escrevia, não mostrava pra ninguém, ou simplesmente não escrevia, porque eu não ia fazer nada com aquilo. Essa frase, eu tenho que, ela mata a criação. Porque o que produz a escrita é o desafio e não a certeza. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é em aproveitar o processo e não transformar a escrita criativa em algo funcional, que só visa um resultado final perfeito. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar quando eu estou escrevendo, que é parar de tentar produzir sentido o tempo inteiro e começar a produzir sensível. Às vezes a gente fica muito agarrado à forma, à maneira como aquilo vai ser executado no teatro e nós tolimos a nossa criação, o nosso desejo. A gente fica tentando resolver os futuros problemas de uma cena que ainda nem existe e esquece de cuidar do processo da escrita. Deixa a cena com os problemas dela, a gente não está aqui para resolver isso. A gente está aqui para colocar a imagem poética dos nossos desejos nas palavras. E para isso a gente precisa estar presente na criação. E não pensando no futuro, em como aquilo vai se desenvolver posteriormente. O que é que faz você vibrar enquanto escreve? Percebe as suas reações físicas enquanto você está criando. Ativar esses sentidos faz você ativar memórias. Tem uma frase muito boa que eu ouvi uma vez e eu nunca esqueci, que dizia assim: muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. E aí eu te pergunto, você acha que seria possível uma dramaturgia ser uma cura para um corpo? Qual é o pacto que o seu corpo faz com o seu texto? Chegar a uma imagem poética da sua dramaturgia nem sempre é uma tarefa fácil, mas existem algumas ferramentas que podem ajudar a gente a ter mais clareza. É claro que não existe só uma imagem poética possível para cada dramaturgia, existe uma infinidade de possibilidades. E o que eu quero agora
é compartilhar algumas coisas que vão te ajudar a não ficar esperando um raio de criatividade cair na sua cabeça. E agora eu tenho uma proposição para você. Você pode fazer ela sentado ou em pé, como você se sentir melhor. A primeira coisa que eu vou te pedir é bem simples. Eu quero que você sinta a conexão dos seus pés com o chão. Se você tiver de sapato, chinelo ou meia, eu vou pedir para que você dê um pause aqui nesse vídeo e tire. O que eu quero é que você simplesmente sinta os ossos dos seus pés encostando no chão. E é muito importante que você esteja presente nesse encostar de pé no chão. Não pensando em outras coisas, mas com foco totalmente voltado para sentir esse chão que você está pisando. Se ele está frio, se ele está quente, se ele é um carpete mais áspero, se é um piso mais lisinho, se está sujo, se está limpo, enfim, esteja presente. E agora o que eu vou pedir para você é para que você bata o seu pé direito algumas vezes no chão. E sente bem os ossos do seu pé batendo, se conecta de verdade. E aí faz um movimento circular com ele, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Nessa movimentação, eu quero que você se certifique que todos os ossos da planta do seu pé, em algum momento, fizeram pressão contra o chão, tiveram contato. E aí agora eu vou pedir para que você sinta a vibração desse pé por alguns segundos. E percebe se tem alguma diferença entre esse pé que foi trabalhado e o pé esquerdo que ainda está paradão lá, dormindo. E pra gente não deixar ele com inveja, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo com ele. Primeiro a gente vai bater ele no chão e aí fazer movimentos circulares, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, sempre se certificando que todos os ossos estão fazendo pressão contra o chão. E sente se esse pé agora também está presente. O que eu vou pedir agora é para que você afaste os seus dedos dos pés o máximo que você conseguir um do outro, formando uma espécie de garrinha com esses pés. E para que você sinta essa linha que te conecta com o solo, com a terra. É ela que vai permitir que a sua ideia, que nasce na sua mente, na sua cabeça, se materialize, que ela tome forma, que deixe de ser algo que fica só no plano das ideias e passa a existir no plano da realidade. Agora, como você estiver aí, sentado ou em pé, eu vou pedir para que você feche os seus olhos por alguns instantes e se conecte verdadeiramente com a sua respiração. Não tem problema se algum pensamento passar pela sua cabeça. Só deixa ele passar e seguir o caminho dele. Mas sempre volta para esse movimento de entrada e saída de ar. Nós vamos pensar em uma respiração que chegue lá no dedão do seu pé. Você vai pensar em mandar o ar lá para baixo. Não vai travar o ar quando chegar no seu peito, que é como a gente faz, né? Normalmente na nossa vida cotidiana, na correria do dia a dia, a gente acaba respirando errado. A gente agora vai tomar consciência de uma respiração completa, que não para na metade do caminho. E aí eu vou pedir para que você estabeleça uma meta de segundos. Para mim, por exemplo, funciona muito bem inspirar em 8 segundos e expirar em 8 segundos. Mas pode ser que você tenha uma capacidade pulmonar maior ou menor que a minha. Então, pensando nessa imagem de jogar o ar lá no seu pé, vê em quantos segundos você consegue inspirar e depois expirar devagar. Eu vou pedir para que você dê uma pausa nesse vídeo, faz isso com calma e depois volta aqui para a gente continuar a nossa conversa. Eu vou pedir para que você mantenha os seus olhos fechados e agora você vai trazer a questão que você pensou depois do nosso encontro passado. Qual espinho está te incomodando? Qual é o seu grito entalado? Quando você pensa nisso, que imagem vem à sua cabeça? Deixa o seu pensamento fluir de maneira livre, sem julgamento. Não é para ser nada genial. É a primeira imagem que você vê. Se você não vê uma imagem nítida, não tem problema. Pode ser uma sensação. A primeira coisa. Eu vou dar 30 segundos para você falar sem parar sobre essa imagem ou sobre essa sensação.
em voz alta. Não adianta só pensar, hein? Descreve isso em palavras da maneira que você quiser. Pode ser bem objetivo. Eu tô vendo um cachorro brincando com uma criança no parque. Ou pode ser subjetivo. Eu tô vendo e sentindo luzes que me atravessam como uma rajada de vento numa manhã fria. Não importa. Não se julga sobre o que vai sair da sua boca. Só deixa sair. E não esquece, tem que falar 30 segundos sem parar. Não importa o que sai da sua boca. Pode começar a falar. Vamos começar? 30 segundos, vai! E aí, como é que foi a sua experiência? Você esperava que ia falar o que você falou? Você esperava que ia ver o que você viu? Sentir o que você sentiu? Eu quero deixar que essa experiência reverbere mais um pouco em você. Mas antes de me despedir desse vídeo, eu vou deixar 2 exercícios que você tem que fazer antes de assistir a próxima aula. O primeiro é escrever tudo que você lembra que falou agora nesses 30 segundos sobre essa imagem ou sobre essa sensação que veio à sua cabeça. Não importa se foram pensamentos desconexos. Eu quero que você se aproxime ao máximo do que você falou durante esse tempo. Não tenta dar sentido. Tudo que foi dito através da sensação e não do sentido. Vamos tirar essa obrigação do perfeito. O que a gente foi levado a acreditar que é perfeito. E como segundo exercício, eu quero que você traga uma imagem para o nosso próximo encontro. Que pode ser uma foto sua de uma outra pessoa, pode ser a imagem de uma obra de arte abstrata, uma imagem qualquer de internet, de uma revista. A única coisa que eu quero é que essa imagem desperte a sua sensibilidade. Que ela te atravesse. E como é que você vai ter certeza que ela te atravessou? Quando você olhar para ela, o seu corpo vai te responder. Você vai ter sensações. Então, seja bem rigoroso na escolha dessa imagem. Faz realmente uma pesquisa e procura verdadeiramente se conectar com essa imagem. Então, recapitulando. 1. Escrever o mais próximo possível do que você falou nos 30 segundos. E 2, trazer uma imagem que desperta o seu sensível. Bom trabalho e até o próximo vídeo!